Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz que é no nome de Jesus Cristo. Viemos aqui para transmitir uma mensagem de Deus. Creio que é a mais importante, porque se trata daquilo que a Bíblia mais diz, sobre a guerra espiritual. E nessa guerra espiritual nós temos que ter armas, destreza, ensinamentos adequados para que possamos vencer. E aqui vem um ensinamento para que possamos então ouvir e praticar essa palavra. Gostaria de que você também lesse no livro que foi separado, livro de Salmos, o capítulo 121, nos versículos 1 e 2, para o início dessa ministração, dizendo assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ok, um texto curto, 2 versículos apenas, mas agora nós vamos meditar. Vamos extrair pérolas preciosas nesses 2 versículos. Porque Deus diz que o evangelho dele está escondido, ele é como a pedra preciosa, né? Escondida. Então nós vamos agora buscá-la, né? Então nós temos um conhecimento que diz assim: há 2 reinos somente, o reino divino e o reino das trevas. Quando uma pessoa não está no reino divino, automaticamente ela pertence ao reino das trevas, porque não há um terceiro reino. O reino divino, ele é comandado por Jesus. Jesus é o soberano. E o reino das trevas é comandado pelo diabo. O diabo é o soberano ali, né? O reino das trevas é um reino inimigo do reino divino. Então agora nós vamos observar o que Deus tem para nos dizer. Lembra da guerra entre Davi e Golias? Ali estão representados os 2 reinos. Davi representando o reino divino e Golias, o filisteu, o gigante, ele está ali representando o reino das trevas. A palavra de Deus sempre nos diz que aqueles que estão no reino divino sempre são vencedores, desde que observem a palavra, desde que caminhem no caminho correto, né? Então nós temos um ensinamento que diz assim, que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne e o sangue. É o primeiro passo. Está dizendo que a nossa guerra não é contra o nosso irmão, não é contra um ser humano. Nossa guerra não é esta. O diabo nos leva a guerrear contra pessoas, porque aí ele nos vê derrotados, porque nós estamos fora do ensinamento da palavra de Deus. O que Deus diz é que a guerra ela é espiritual. A palavra diz que nós temos que guerrear contra as potestades, principados, governos das trevas e etc. Esse ensinamento nos diz que nós temos que nos preparar para essa guerra, porque a guerra é como uma guerra aqui, terrena. Existem 2 exércitos, existem hierarquias, tanto divino como das trevas. Então nós temos que conhecer o nosso inimigo. Quando você conhece as armas que o seu inimigo tem, então você tem uma grande vantagem, porque você usa uma arma mais poderosa do que a dele. Nós temos que conhecer os nossos inimigos. Lá no seu bairro, na sua cidade, você pode identificar como que está trabalhando os seus inimigos, os inimigos de Deus. Você identifica cada espaço de terreno ali. Você observa ali como que eles estão trabalhando. O que é que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro,
na sua rua, você logo identifica onde estão os seus inimigos. E aí começa então a guerra. Use as armas que Deus colocou nas nossas mãos. Nós estamos em tempo de guerra. Desde Jesus, ele nos adestrou para essa guerra final, esse tempo final. Então, nós temos que buscar naquilo que Davi escreveu, né? Senhor, adestra meus dedos para a guerra. Dá a instrução. O Senhor é o estrategista. Diz como fazer. Nós observamos quando os guerreiros levantados por Deus tiveram atitudes assim, totalmente orientados por Deus. Como Josué, Gideão, Davi, eles perguntavam, devo fazer? Devo ir? Como devo fazer? E nós vemos que todos eles, quando buscou em Deus, eles ganharam as guerras. As estratégias de guerras foram dadas para eles. Nem sempre eles foram para a guerra e nem sempre fizeram da mesma maneira. Porque Deus orientava a cada momento. Deus conhece o inimigo, conhece a fraqueza do inimigo, as estratégias, as astúcias do inimigo. Então é nele que devemos buscar. Então Davi escreveu o Salmo 21, no versículo 1 e 2, dessa maneira. Então o que fazia Davi? Davi tinha uma estratégia. Ele fazia o seguinte: o seu exército ficava no monte. Esse monte, com certeza, o Monte Sião. Mas a guerra ela era travada no vale. Como fazia Davi? Ele enviava os seus soldados, o de frente, o soldado raso, mas habilitado para a guerra. Aqueles soldados não tinham a capacidade dos demais. Eles não tinham estratégia, eles tinham força, habilidade com a espada. Então eles lutavam dessa maneira. Quando esses soldados de Davi estavam com dificuldades, Davi enviava um outro batalhão mais habilitado. Um batalhão que já conhecia mais, que era mais treinado, que poderia usar melhor a espada. E aquele batalhão então descia e a guerra continuava. Mas se ainda havia uma dificuldade ainda para eliminar os inimigos, ele enviava então um outro grupo, mais habilitado ainda. Os seus mais próximos, aquele que ele havia treinado, eram homens muito capazes. Havia soldados que matavam 1000 inimigos de uma só vez. A espada grudava em sua mão. Davi tinha os seus. Quando a guerra estava ainda em grandes dificuldades, que não tinha outros soldados para descer, então descia Davi mesmo. Davi descia para a guerra, porque um homem que sabia lutar, conhecia estratégia, corajoso, habilitado, homem forte, ele descia para a guerra. Mas quando ainda continuava a dificuldade, então foi quando ele escreveu. Ele olhava para o monte e não via mais ninguém lá, porque todos haviam descido, estavam em guerra. Então ele disse: de onde me virá agora o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os soldados, quando tinham dificuldade, eles olhavam para o monte. Eles estavam reconhecendo as suas dificuldades, então eles buscavam mais recursos, olhando para o monte. Davi foi o último a descer. Quando ele olhou para os montes, ele não viu ninguém mais. Ele disse: agora somente o socorro está em Deus. O que essa palavra nos ensina é que não adianta você buscar socorro em seus parentes, vizinhos, amigos, às vezes um político, um homem mais rico. O socorro sempre deve estar em Deus. Você deve sempre confiar em Deus, porque a palavra diz assim que Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas. Então você imagina o poder, a capacidade que tem o Senhor soberano em tudo, que pode prestar socorro a você. Na sua dificuldade, não lute sozinho. Deus diz que a guerra é dele.
Ele diz também que toda a sua ansiedade tem que lançar aos pés dele. Todas as suas dificuldades têm que ser levadas ao conhecimento dele, para que ele então ensine a estratégia, para que envie recursos. O inimigo não é forte como ele diz que é. Não é forte. O inimigo tem uma fraqueza muito grande, porque ele não tem mais a base, não tem um alicerce. Eles não têm onde se assegurar, porque Jesus tirou dele a autoridade. Ele não tem. A autoridade está com você, que foi entregue pelo próprio Jesus. Quando ele disse, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal vos sucederá. Você tem o poder. O reino das trevas não tem esse poder, embora também há hierarquia, mas eles também sabem como lutar. Ele não vai enviar um grande poder contra você. Os demônios poderosos, eles não vêm contra pessoas. Eles vêm contra reinos. Ele vem contra países, contra nações. Ele vem para derrotar grande número de pessoas ao mesmo tempo. Ele não vem contra pessoas. E Deus nos enviou para derrotar esses menores. Esses são chamados Exus. Esses são soldados pequenos. Eles não têm poder nenhum. Eles vêm com a certeza de que vão perder. Eles são derrotados. Eles não podem reagir de forma diferente. Não há na mão deles instrumentos que possam vencer você. Você é maior do que ele. Você tem um nome que é sobre todos os nomes, esse que você usa, o nome de Jesus. Ele é estrategista. Jesus é o general da guerra. Ele pode todas as coisas. Na sua dificuldade, não busque em pessoas. Busque em Deus. Tenha relacionamento com Ele. Tenha intimidade com Ele. Não se aparte das orações, de grupos que possam te ajudar nas orações, nos aconselhamentos. Fique sempre perto de um servo de sua confiança, para buscar sempre em Deus. Nunca ouça o que as pessoas dizem. Procure ouvir o que Deus diz. O que Ele te orienta. Como Ele te orienta. Busque, Ele está à disposição 24 horas. Ele não dorme. Ele está sempre te ouvindo. E Ele sempre responde quando é necessário. Esse é o ensinamento que nós trazemos hoje. Quando os olhos de Davi se voltavam para os montes, então ele via aquele que criou os céus e a terra. É desse que nós estamos falando agora. Do seu pai. É seu amigo. Ele é o estrategista, conhece todas as coisas. Quando ele falou para Josué dar uma volta por dia sobre a cidade de Jericó, ele sabia o que estava fazendo. Na outra volta, 6 dias, 6 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Não queira ganhar a guerra na primeira volta. Nem sempre é assim. Procure ouvir a Deus. Deus orientou a Gideão a lutar somente com 300 homens contra os moabitas, que eram multidão, homens treinados, um exército grandioso, que não poderia se contar. Mas Deus deu para ele a estratégia. Ele disse, faça assim. E nós conhecemos e sabemos que Gideão foi vencedor com apenas 300 homens. É isso que Deus está dizendo hoje para cada um. Use a estratégia de Deus. Não a sua, não do seu vizinho, do seu amigo. Confie em Deus. Ele é todo poderoso. Eu deixo aqui mais uma vez o versículo de costume. São João capítulo 14, versículo 27. Fiquem em paz. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br